Porque ela é uma conífera caducifólia, então que aqui em cima ela tem muita força, bem mais do que aqui embaixo. É bem fácil de ver isso aqui nela, que é muito ramo, e aqui bem menos, e se bobear, aqui engrossa mais rápido do que esses aqui de baixo. Então tem que tomar cuidado com ela, com isso, sempre podando um pouquinho mais aqui em cima. Agora a gente vai deixar ela um pouco mais fraca na parte superior, vamos mudar o ápice também. Bem-vindo à live das terças, esse é o projeto da Como Fazer Bonsai. O nosso propósito aqui é conversar com a nossa audiência e abrir a oportunidade para tirar as dúvidas sobre o universo do bonsai todas as terças às 19 horas. Espero vocês. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de caduca, então trouxemos aqui essa planta aqui, uma árvore do Thiago. Logo eu falo um pouquinho sobre ela. Isso é um Taxodium distinction. Nós vamos fazer algumas coisas nela, tá? E aí eu vou explicar qual que é a história dela, mais ou menos. O Thiago está aqui para me ajudar também, caso eu esqueça de alguma coisa que ele me falou. E o que se faz numa caduca nesse momento, né? Que é o momento de transição dela, caiu todas as folhas. Então isso é importante. Nós vamos falar um pouco sobre ela, explicar o que nós vamos fazer nessa árvore aqui, as manutenções que tem que ser feitas, e depois eu vou abrir para quem quiser fazer perguntas, quem quiser mostrar a sua própria planta, tá? Quem quiser trabalhar de alguma forma com questionamentos, aí eu vou abrir, quem quiser mostrar, pode participar, é esse o intuito dessa live, tá? Que seja mais colaborativo caso vocês tenham essa necessidade, tá bom? Então, será que espera mais um pouquinho, Thiago? Ver como é que tá aí. Não, o pessoal já entra com 8 pessoas, o pessoal está dando boa noite. Tá. Boa noite a todo mundo. Tá um pouco longe de mim, então eu não estou conseguindo ver para dar boa noite, para falar o nome das pessoas, mas estamos juntos. Então, essa planta aqui, o Thiago tem ela já faz quantos anos, Thiago? 7 anos esse. Tem há 7 anos, há praticamente 6 anos e pouco, ela foi comprada em um garden, uma muda grande, mas quando o Thiago comprou, ela estava mais ou menos na grossura que estaria esse gin aqui, ó. Então é 1/3 praticamente dessa grossura que tem ela aqui agora. Nesse momento ela está com, se for de nebari, ela deve ter uns 15, mas de base aqui uns 10. Ela teria uns 5, vamos botar assim, tá? Ela foi para um pote grandão mesmo, com bastante terra na época, né? Era terra, bastante, um substrato mais orgânico. E o Thiago deixou crescer, totalmente alagada, sem furo, tá? Isso é importante para ter essa ideia do Taxodium, porque o Taxodium, ele é uma planta de pântano, né? Então, lá é característico, né, gente? Então é uma coisa que não vamos levar para outra espécie, isso aí é uma coisa dela. Então o que ele faz? Eu quando transplanto, também tenho vários de um meu aqui, eu sempre falo, eu coloco no furo do vaso, eu coloco um plástico. Eu não deixo ele totalmente tapado, mas dou uma dificultada na passagem da água para a saída. Então ela fica segurando mais tempo, fica mais úmido e a planta gosta. Então essa estava num pote bem grandão, totalmente fechado o furo, então ela ficou alagada mesmo, por 6 anos e pouco, por aí, né? Quase 7 anos. Né? Aí na primavera passada ele passou para esse pote aqui, esse aqui é um pote de cerâmica, mais baixo, então teve podas, teve tudo, e mexeu nela. Então aí dali para frente ela deu uma segurada, só que ela teve um desenvolvimento bem bom, ela já fez uma grossura bacana de galhos primários, e ele já foi podando, tanto que já foi ramificando e tudo mais. Então ele deixou bastante coisa, que é para ter opção na hora de fazer nesse momento, né? A gente tem como observar nessa planta, porque ela é uma conífera caducifólia, então que aqui em cima ela tem muita força, bem mais do que aqui embaixo. É bem fácil de ver isso aqui nela, né? Deixa eu sair aqui para vocês verem bem. Aqui é muito ramo e aqui bem menos, e se bobear, aqui engrossa mais rápido do que esses aqui de baixo. Então tem que tomar cuidado com ela, com isso, sempre
podando um pouquinho mais aqui em cima. Agora a gente vai deixar ela um pouco mais fraca na parte superior, vamos mudar o ápice também. A frente dela, que o Thiago escolheu, foi essa aqui, aqui assim. Então vai ficar com um ápice e o gin lateral. Então a gente não vai deixar eles brigando um com o outro. Aqui o ápice está acima do gin e nós vamos botar ela mais compacta. Vamos botar o ápice abaixo desse gin aqui. Ela está com alguns arames, então nós vamos retirar esses arames agora. Ele já tirou vários e deixou alguns aqui só para a gente explicar na hora que a gente for tirando. O B Casca Grossa perguntou, incrível, quanto custa uma beleza dessa? Na época, quando eu comprei ela era uma muda, que é uma muda para jardim, uma muda para normal, de garden, né? Então ela era absurdamente barata. Eu não me recordo, eu acho que eu paguei coisa de R$50 a muda, mas ela não tinha nada desses galhos, nada. Era um tronco reto. Só um tronco. Ela era uma planta com 2,5 metros, quase 3 metros de altura. Com 5 centímetros de largura, mais ou menos. Isso, e era essa grossurinha aqui, então, era bem fina. Mesmo assim, 50 é barato pela espécie, que é uma espécie diferente. Muito difícil de achar, né? Sim, bem rara de achar. É difícil, Tem lugares que eu sei que é mais fácil de achar ela, lá pro Rio Grande do Sul, né? Fora isso, mais em lugares realmente que tem lugares que são mais... Agora, essa aqui já um pré-bonsai adiantado dessa forma aqui, aí é o preço que o artista depender, né? Depende do ciúme da pessoa. Do ciúme do trabalho que teve esse tempo todo, aí vai demorar. Edu Moretti aí tá mandando um abraço aí, diz que tá se recuperando de uma cirurgia, ainda tá com impossibilidade de falar. Tá. Ele só manda texto, quando eu falo com ele que tá... Boa recuperação aí, Dudu. Tudo de bom, meu amigo. Você é um baita de um querido. Gaúcho, que mora em São Paulo. Eu vou tirando aqui os arames, tá? Tem uns arames bem grossos na base para poder segurar. Vê que eu tirei o arame, ela não voltou, isso é muito bom. Então ela tá... Todo o arame agora, a gente meio que dá uma resetada nela, sabe? Porque ela tá nesse momento. Se fosse uma planta que era toda para dar refinamento, aí seria uma outra situação. Mas ela não tá. Ela tem pontos que dá pra gente mexer em refinamento. Porque o que seria refinamento? Uma planta que já está com umas brotações acima das terciárias, vamos botar assim. Então aqui a gente tem uma brotação primária, tem uma secundária e já está ramificando para a terciária. Então isso daqui já tem uma ponta ou outra que não está legal, eu já vou podando, porque depois que eu aramar, eu vou colocar no lugar tudo isso aqui. Já tem tudo, ó, tá vendo só? Tudo isso aqui de opção para cortar. Não sei se está estourando a luz aqui. Então depois a gente vai resolver isso aí. Tem lugares que a brotação ficou muito grossa. Então isso daqui eu já vou dar uma equalizada geral nela. Primeiro que eu tenho que fazer nela mesmo é tirar todos esses arames. E com isso, quem tiver dúvida sobre o taxódio, já vai falando aí, tá? Pode perguntar sobre a espécie ou sobre essa árvore aqui, porque o dono está aqui, então é fácil dele responder. Qualquer coisa a gente já vai, depois a gente vai tocar a mão nela mesmo, o que a gente vai fazer, a manutenção, e aí vou abrir para vocês, quem quiser mostrar a sua planta e fazer pergunta, e assim por diante. Não precisa ser só taxódio, tá, gente? Qualquer caduca do exercício que a gente vai ter que fazer hoje aqui, normalmente, é o que a gente faria nessa época em caducas. O que acontece com a caduca? Ela cai as folhas, né? Então, normalmente ela vem aramada da estação mais quente. Então a gente acaba fazendo todos esses procedimentos nela aqui. Só que quando a gente faz a retirada desses arames e ela está sem folhas, ela está pelada. E a gente tem como fazer vários trabalhos nela, porque é aquela história que ela realmente está resetada, né? Ó, onde tem um arame que eu consigo tirar ele assim, ó, onde está totalmente seguro, eu prefiro tirar assim do que picando ele também. Esse tipo de arame aqui a gente consegue reciclar.
né? Então está bem fácil de tirar. Quando é o arame mais fino, ok. Arame grosso, não tenta tirar, porque daí vai dar encrenca. Por causa de um pedaço de arame, a gente acaba destruindo os galhos. Ó, segura bem uma ponta e puxa a outra. Tira inteiro, depois põe um alicate um lado, o alicate outro, puxou. Cadê aquele alicate que estava mexendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. Isso aqui é uma maneira bem forte, bem fácil, quer dizer, de seguir. Então eu pego um alicate, põe numa ponta, o outro alicate na outra e bum! Retinho, vai para minha caixinha de vareta. Eu uso bastante assim. E tem mais um grossão aqui. Quero ver dar essa puxadinha nesse grosso aí. Não tem chance, cara. Tem uns que eu já me mato fazer, mas assim, esse aqui não tem condição nenhuma. Esse aqui, se conseguisse tirar ele inteiro, nessa grossura aqui tem de 4 para 5 milímetros. Se conseguisse tirar ele aqui assim, aí tem uma outra forma. Dessa não. Mas aí tu vai segura num ladinho e vai com o alicate fazendo isso aqui, ó. É mais trabalhoso, claro, mas também, né? Ó, lógico, eu tô fazendo no pequenininho, poderia ser um grande. Ó, fica retinho também esse aí, ó. Toma. Falador. Então, gente, tá livre de todos os arames, tá? Então, o que a gente vai fazer nessa plantinha aqui de uma forma mais rápida para a gente não se enrolar muito na manutenção dela. Em primeiro lugar, vamos tirar um pouquinho do ápice. Bem, de toda forma, gente, deixa eu só dar as receitinhas básicas do que a gente faz em conífera, tá? Anota aí no caderninho quem puder, que é o que interessa saber as informações além da manutenção que a gente vai fazer aqui. Então, em primeiro lugar, o momento da aramagem. Eu gosto de aramar quando ele pensa em encher aquelas cabecinhas que vai soltar os novos brotos, é a hora que eu aramo. Sabe? Tem gente que arama agora, que está mais tranquilo. Eu já perdi vários galhos em taxódio dessa forma. Se for ginkgo biloba, macieira, qualquer acer, caiu a folhagem, você mexeu nela, pode aramar, não tem problema nenhum, não tem taxódio. Para mim, na experiência que eu tive, eu quando aramava logo em seguida, ele na hora que brotava, aonde eu aramava e forçava um pouquinho, ele meio que sentia. Tu não teve esse problema, né? Tu aramou, deu de embora. É uma planta mais jovem, ainda estava forte. O fato dela ter ficado inundada no vaso, ela tinha um vigor, uma força absurda, muita brotação. Não é à toa que ela tem essa montoeira de galho, e pode ver que ela tem em muitos lugares, ela tem esses olhinhos aqui, que é onde ainda ficava saindo o broto novo, né? Pela força que ela estava. Agora, por ter vindo para cá, provavelmente esse vigor todo que ela tinha vai reduzir, e aí eu posso correr esse tipo de risco, né? Então, uma característica bacana dela é assim, ó. Ela tem uma casca bem avermelhada, né? Ela é chamada redwood também, né? Redwood. Então, a madeira dela é bem avermelhada e ela começa a fazer uma casca assim, ó, que quando ela é jovem, assim, é legal tirar. Mas, tipo, a minha, se vocês me lembrarem amanhã, eu faço umas fotos da minha casca tá lá na frente. Eu não mexi muito na casca dela e ela craquelou inteira. Então, chegou num ponto que eu achei que fosse um ponto assim que, tipo de inflexão, sabe? Ali eu não mexo mais. Aí ela ficou com uma casca muito legal, uma casca de conífera mesmo, toda craquelada, de baixo até em cima, principalmente mais na base. Então eu não mexi mais ali, nem passo mais escova. Ela ficou bonita porque ela dá o quê? Uma aparência de mais idade. Tá? Então, eu gosto de aramar quando ela começa a dar aquela enchidinha nas brotações. Acer, eu faço diferente, né? Eu aramo um pouco antes, depois quando a gente já poda, tudo. O acer, na verdade, o que eu faço? Eu pego o acer, eu faço tudo nele, menos o transplante. Tudo numa pegada. O que é? Poda, aramagem, retirada e colocada de arame, coloca no lugar, faço tudo. Logo depois que cai a folhagem. Para fazer o transplante é quando ele enche aquelas cabecinhas de volta. Aí faz transplante, aí ela estoura. Isso é final de inverno.
tá? Só que depende de onde vai estar a localização do Brasil, né? Norte-Sul, então varia. Para não ficar preocupado com época, com data, olha a planta. Começou a ficar as brotações verdinha e inchada, porque vai brotar, passa o araminho, ou no caso do Acer, só faz o transplante para ele vir bem. Esse aqui também faria transplante no início de primavera, é tranquilo. A retirada, porque assim, ó, essa planta ela caiu todas as folhas ou tirou um pouco? Ela já estava tudo marrom, as folhas, aí eu só tirei com a mão, assim, passei e ela caiu toda. Isso, minha aqui também tá assim. A minha é um reloginho, porque a minha eu tenho há muitos anos já. Então ela chega no início do outono, ainda tá calor aqui, ela tá ficando toda marronzinha e depois já tá até agora, ó, feia. Uma coisa legal do Taxodium aqui, pelo menos o meu, ele sempre se comportou dessa forma. O Acer, às vezes, ele se perde no meio do inverno, né? Às vezes aqui o nosso inverno não é tão rigoroso, ele dá aqueles calor, ele rebrota. Às vezes ele rebrota no meio do inverno, se perde, ou ele entra um pouco mais do inverno adentro com a folha ainda meio verde. Ela não. Ela tem um período ali, passou o outono, a folha fica marrom, cai e ela só volta realmente a brotar na primavera. Só primavera, isso é verdade. O Acer aqui, inclusive os meus estão assim já. E esse inverno vai ser bem complicado por causa da linha, né? Então vai ficar quente, vai ficar úmido, então a chance de rebrotar um monte de caduca é bem grande. Então tem que cuidar também. Cuidar porque se der um frio em cima de um broto novo, a chance de queimar é bem grande. Então tem que cuidar isso aí, tem que proteger. Isso foi interessante falar porque isso aí é bem que pode acontecer esse ano. Esse ano é bem atípico também. Tá, se por acaso não caírem as folhas e já estamos no inverno, está no frio que eu digo, frio do sul lá em julho mesmo, como a gente está agora, se agora está no meio, lá para dia 20 de julho e tem folhagem ainda, está meio marrom, meio feinha, pode tirar. Deixa sem nada, desfolha completamente, para ela quando vier uma nova brotação, na primavera vir uma brotação nova, toda nova e bonita, tá? Não deixa a folhagem feia, porque fica velho, aí não tem vigor o suficiente para as novas. Então o que acontece? Tira os arames. O que faz quando tira o arame? Se quiser passar uma escova, limpar tronco, limpar galho, dar uma renovada, às vezes na madeira morta que não foi bem feita, ou foi feita só uma parte, tem que fazer de novo, um segundo passo. Calda sulfocálcica, tá? Então vai lá, faz a calda sulfocálcica, já deixa tudo prontinho e a rearamagem pouco mais depois. Então, seleção de galho. Algumas plantas, tipo essa daqui, alguma coisa não está em refinamento. Aqui em cima está mais em refinamento. Então, às vezes vale a pena dar uma rearamada só aonde precisa, não precisa aramar toda a planta. Tipo aqui, tá bem bacana, tá bem denso, tá bonitinho. Aqui eu já vou fazendo só em poda. Aqui fica uma confusão danada. Depois que ficar tudo em podinha, eu vou deixar o quê? Ela só com brotação de 2 em 2 na ponta, abrindo. Se ela tá com 2 para cima, aí eu vou passar um araminho só naquela parte e vou ajeitando. Aí ajeita tudo. Eu não, o Thiago, né? Thiago? Caiu um dia fazendo isso daí. Tenho pouca. E uma coisa que é bem importante também, que era para ter entrado já um pouco mais antes, era a adubação. Tá? Uma baita adubação orgânica, perfeito, tá? Quem quiser fazer uma adubação orgânica, dá uma complementada com um osmocote, um basacote. Ela foi adubada em fevereiro com basacote. Fevereiro. Basacote de 9 meses? Não, de 6 meses. De 6? 6 meses, com macro e micro. Pois é. Aí o que acontece que, porque a adubação orgânica, a gente sabe que aduba, dá uma ajudada nos micro-organismos. Isso. Eu costumo colocar pouco basacote nas plantas. Esse ano eu até tive uma experiência. Só pra dar esse ano eu tive uma experiência ruim, eu não sei se o basacote que eu comprei já estava meio que por vencer, não sei. Eu uso há muitos anos. E esse ano eu coloquei em algumas plantas e em algumas plantas elas sofreram uma queimada química. Até alguns pinheiros negros ali amarelaram as folhas, porque ele deve ter soltado muito mais do que deveria ter soltado, porque ele é de liberação lenta, né? Então talvez se ele tivesse já mais velho ou não tenha sido armazenado num lugar correto, a hora que eu botei ele no vaso, ele de repente deve ter soltado demais.
né? Então, mesmo sendo químico, fica um aviso que a gente tem que tomar cuidado, mesmo que seja de liberação lenta, né? Porque eu não comprei a embalagem, né, Granel? Eu comprei no Mercado Livre, que o pessoal faz os pacotinhos menores de 1,2 kg, né? Então pode ser um adubo velho. O problema não é nem a idade, o problema é a umidade que ele ficou, porque daí quanto mais umidade, mais ele libera. Exatamente. E esse pode ter sido um problema grave. Então, isso, a quantidade. Porque ele tem todo aquele NPK, mais um monte de micronutrientes tudo junto, tudo sais, que estão tudo ali preparadinho. De repente tu joga e ele libera tudo uma vez só. Pensa, um adubo para 6 meses, aí de repente ele libera aquilo tudo numa botada só. Né? Então, ainda bem que tu bota um pouquinho, né? Então tá. Básico, é isso. Isso é a manutenção que você não tem que fazer, né? Agora a gente vai fazer um pouco. Nessa daqui, vou tirar um pouco de confusão. Tem dúvida aí? Tem só uma pergunta aqui, antes da gente avançar. Que o B. Casca Grossa aqui perguntou qual a melhor cor de vaso para esse tipo de árvore. Lembrando que esse vaso é um vaso de treinamento, então não é esse é um terracota de baixa queima. Isso. Não é um... Cara, por ela ser uma conífera e a casca dela ser bem avermelhada, eu gosto de trabalhar nos vasos para ela sem esmalte, tá? Poderia trabalhar com até um mais escuro, com uma textura, poderia ser sem textura alguma, e ele um pouco mais claro, ou algum detalhe, mas de repente mais claro. Deixa eu ver se pega ali, né? Aqui. Então, dá pra ver. Esses aqui dessa cor aqui, ó, seria uma cor interessante pro taxódio. Tá? De repente desse aqui pra te mostrar. Esse, eu acho que tem coisa em cima. Não. Como tá bem em cima, pode ser que a legenda pode. Ó, tá vendo? Esse aqui é um vaso oval, mas o que interessa dá para colocar num vaso também retangular, num vaso redondo, porque nesse estilo Chocan aqui cabe qualquer desses tipos de vaso. Tá vendo? Ó? Esse aqui é um vaso sem esmalte e não é tão escuro. Também cabe, porque o verde dela é bem exuberante. O verde dela é muito bonito quando ela faz a brotação de primavera. Então fica muito legal. Mas eu tento fugir um pouquinho dos esmaltados. Dependendo, se tu gosta muito de esmaltado, de repente um ou outro até funcionaria um pouco metálico. Mais neutro, né? Que fosse um pouco mais escuro. Daí não o que eu usaria de repente em uma ginkgo biloba, que também é uma conífera caducifolia, mas com a folhagem amarela, né? Agora em um acer, que não é conífera, mas é caducifolia, que aí usaria mais azuis, verdes. Agora mais metálico, alguma coisa assim, ficaria legal também, ficaria bonito, né? O que não combinaria seria tipo um azul assim. Isso aqui já é um vaso para um acer ou para alguma tropical, tá? É bom perguntar de vaso, que aqui eu estou no lado do acervo, né? Vamos ver aqui, não tem taxódium bacana. O Edu Amoretti, não tem taxódium, bacana aprender sobre ele. Como é chamado pinheiro do brejo, é interessante manter em vaso com um substrato com maior umidade, regando mais vezes ao dia? Sim, senhor, isso aí. Eu coloco sempre um pouco mais de orgânico nela, tá? Mas faz muita raiz, então meto uns 50% de orgânico nela. Eu uso, a última vez que eu botei, eu não tenho certeza. Eu tenho um vídeo no canal que dá transplante do taxódio, eu não sei se é 1 ou 2 que eu tenho sobre, que eu faço transplante do meu taxódio. E ali eu falo substrato e tudo mais. Mas normalmente eu coloco meio a meio orgânico, né? Se puder ser um pouco mais granulado, tipo até uma casca de pinos, e caco cerâmico. Esse substrato aqui, ele é com caqueira e cupinzeiro. E casca de pinos, tem um pouquinho de casca de pinos também, mas ele compôs mais ela com cupinzeiro. Só o importante é, se for colocar qualquer outro tipo de vaso, o vaso ser bem tipo vedado por dentro para não puxar essa umidade para fora se tiver com baixa temperatura, né? Vaso de baixa temperatura. Então, porque ele tem sempre que estar úmido, ele acaba meio que puxar essa estourada aqui. Daqui a pouco ele começa a soltar camadas do barro. Isso. E vai pro pau. Bem rápido.
né? Uma característica dessa planta, a gente até estava conversando antes de começar a live, eu e o Fabiano, essa planta, quem já teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, para a Flórida, lá, para Disney, ali, viu muito dessa espécie aqui. Que ela é nativa de lá, da Flórida, né, dessa região do sul dos Estados Unidos, onde tem muito pântano. E ela tem uma característica engraçada, que onde você vê ela em uma região pantanosa, na beira d'água, você tem, às vezes, a planta baixa, mas com uma base do tronco absurdamente grossa. Ela fica, faz isso aqui, é uma pirâmide praticamente, né? Mas ela, quando é plantada em uma região mais seca, mais alta, com menos umidade, ela vira um poste reto, né? Ela dá muito alta e um poste. Deve ter, não sei se tem diferença de macho, fêmea, se tem algumas espécies que tem essa diferença, eu não sei dizer se ela tem, mas era muito nítido isso lá. A gente até comentou, quem for aqui de Santa Catarina, já foi a Blumenau, na Vila Germânica tem umas bem altas plantadas na entrada da Vila Germânica, e tem uma outra ali em Blumenau, eu não vou saber explicar onde que é exatamente, mas ela é gigantesca, eu acho que precisa de uns 3 caras para abraçar o tronco dela. É impressionante aquele taxóide que tem ali em Blumenau. Aqui em Floripa tem um, no Córrego Grande, mas ele se comporta como uma árvore muito parecida com as nossas nativas, com a copa bem arredondada e grosso também, grande e super bonito. Agora deve estar todo marronzão, porque ele fica bem marrom mesmo, fica muito bonito. Bonsai Suzano perguntou, essa planta é chamada de escova de garrafa? Onde vende? Não é escova de garrafa, tá? Essa daqui é o Taxodium distintium, conhecido como pinheiro do brejo, tá? A escova de garrafa é outra espécie, não tem nada a ver com essa daqui. Essa não dá flor, né? A escova de garrafa ela dá uma ela dá uma flor vermelha que parece uma escova de garrafa, ela é tipo no estilo chorão, normalmente ela fica. É bem diferente essa daqui. Tá? Mas a escova de garrafa tu consegue comprar em qualquer floricultura, né? Tem bastante. Nossa, aqui é muito fácil de conseguir. Então, gente, o que eu vou fazer aqui? Algumas coisas só, eu vou tentar fazer algumas correções de brotação, aonde ele está brotando muito. Aonde ele está brotando e está fazendo ramificação, eu vou só tirar as ponteiras. Aonde está indo, tipo assim, ó, que está com brotação para cima e para baixo, mas está em 2, eu tento não mexer, porque daqui a pouco, o que acontece? O Thiago vai passar um araminho e vai ajeitar ela já vai ter uma ramificação boa. Senão, se eu for aqui em cima, ok, fazer mais assim na poda, porque tu ganha tempo, e também não interessa ficar botando tanto araminho aqui em cima, ela brota muito aqui. Agora aqui embaixo, às vezes pode ser que eu não consiga essa brotação exatamente ali. Então, eu vou acabar deixando ela um pouquinho mais... Quanto menos a gente mexer, mais ela menos ela perde força aqui. Então eu vou mexer menos aqui para ela começar a dar uma explosão maior nessa parte aqui. Então aqui, quando tem esses brotos esquisitos que nasceram aqui do nada, então eu vou podar alguma coisa e já vou deixar ele meio, ó, o que sai para cima, o que sai para baixo, o que sai esquisitamente, que eu vou arrancar, e eu vou deixar uns pedaços desse daqui, ó, porque aqui eu vou querer que ele faça novas ramificações. Ó, pronto, fiz aqui, saiu para 2. Aí aqui vai sair vários, ele vai pegar 2 da ponta aqui. Tá para cima e para baixo, estão vendo? Aí isso aqui sim, ele vai passar depois um arame e vai colocar do lado. Que fique sempre 2 e 2. Vou tirar aqui só o que realmente precisa sair. Pontas secas, coisas desse tipo. O que estiver fazendo parzinho, estiver tranquilo, eu nem vou mexer, ó. Isso aqui, só galhos que estão mais fracos. Quando a gente acaba mexendo nesses galhos que estão mais fracos, eles acabam abortando. Ó, então eu vou deixando sempre o que tem de 2. Vai ser difícil de ver bem daí o que eu estou fazendo, mas é por isso que eu vou falando bastante, ó. De repente se der uma mudada na luz aqui. De repente, se quiser pegar a câmera e deixar mais na cara do voo aqui. Aí eu vou fazendo embaixo e vou espiralando ela e vou subindo, né, gente? Ó, vou subindo, com isso eu vou deixando
sair para cima, os que saem para o lado, eu corto no mesmo tamanho. Tá ficando... Lógico que eu vou fazendo com mais rapidez, porque eu já tenho essa prática. Fica. Aonde faz um tridente... Acidente. Acho que foi a luz. Esse pé capenga aí tem que deixar ele bem. É o pezinho. Pé maldito. Acho que eu vou passar uma fita nele inteiro, sabe? Aí pronto. Então a gente vai fazendo aqui e vai diminuindo até chegar no ápice, porque ele tem essa conicidade maior. Tá? E esse ápice aqui a gente vai mudar mais daqui a pouco. Só mais um pouquinho, vocês já vão ver o que a gente vai fazer com ele aqui. Deixa eu chegar nele. Deu uma esfriada hoje aqui em Floripa, mas só agora. Floripa não, Palhoça, né? Que a gente tá em Palhoça, não tá em Floripa. É grande Florianópolis, mas não é a parte metropolitana mesmo de Floripa, né? Vamos rodando. Enquanto isso, gente, vamos caprichar nas perguntas aí que estamos em prática melhor. Olha. Dei uma de cerâmica aqui para ti. Aff. Para quem está começando com a cerâmica, qual forno é o mais indicado? Alguma dica? Cara, todo forno é bom. Tá? Desde que não seja o forno de pão da mãe. Oi? Desde que não seja o pão de forno da esposa, da mãe. Isso, bem, eu acho que essa pergunta aí é sobre ser elétrico, redondo, quadrado, né? Então, assim, eu prefiro o que eu estou trabalhando hoje. Eu trabalho com um forno quadrado elétrico. Para mim é melhor porque eu tenho mais controle. Eu tenho amigos que têm forno que eles mesmos fizeram, gigante, e é a lenha. Eu tenho outros que trabalham com ele a gás. Então, todos fazem o trabalho. Aí tem que ver o que se adequa. Isso daí. Um dia a gente faz uma live de cerâmica. Isso tem muito a ver também com questão, acho que de espaço que tu tem, né? Para poder ter... Espaço, controle, se tu não quer passar a noite toda cuidando. Aí tem bastante coisa. Ixi, cerâmica é outro mundo, gente. Cerâmica tu vai para um lado que... muito legal, mas é outra coisa. O Caravelli Bonsai colocou aqui, ó. Boa noite, estava hoje o dia todo buscando ideias de projeto para uma Big Romã que coletei. E putz, encontrei a ideia perfeita na tua live. Obrigado e parabéns pelos teus cultivos. Valeu. Que bom, né? Depois manda uns romãzinhos para nós comer, né? No novo Natal, quando é que o pessoal bota na ceia ali? Acho que é novo, né? Pô, tem uma senhora aqui do lado de casa que tinha uma árvore que dá praticamente o ano inteiro, aquela romã, como é que pode isso? Linda, fica lindo, só que eu não sei se aquilo é bom. Nunca comi. Cara, eu não gosto muito. Acho ele meio seco, meio estranho. É feio. É bonito, né? A fruta é muito bonita, né? É linda, né? Tu abre ela fica mais bonita. Minha mulher gosta de botar sempre na mesa da ceia para decorar. Sim, legal. Eu só não lembro se ela usa no Natal ou no Novo. Mas depois ninguém come. Não. É bom pra foto. Acho, né? Porque deve ter gente que adora comer isso, né? Com certeza. Tem um gostinho meio estranho, gostinho meio azedo. Não é de tudo ruim, mas não é minha fruta preferida. Existe manga, pêssego. Bem, aqui eu tô indo pra... Deixa eu só dar mais uma olhada pro lado de cá, que eu tô me empolgando e o Thiago tá ficando nervoso ali. Não tirando os grandes, tá bom, né? O que eu faço aqui? Eu tô tirando o que tá saindo 3, o que tá indo pra cima e já tem... com o que já compensa para baixo, coisa desse tipo. O que ficar será aramado daqui para baixo, provavelmente, e
Só que a gente pode ver que isso aqui está muito grosso, então não vai muito pro lugar. Então tu pode fazer o quê? Dar uma puxadinha, botar pro lado, pode fazer um araminho para cá. Esse daqui que tem que inverter, ok. Esse daqui está saindo para cima, então pode começar a dar uma mexida, sinuosidade muito tranquila, muito fraquinha, porque essa árvore é uma árvore ereta. Então uma árvore não cresce ereta e os seus galhos todos sinuosos, né? Mas isso aí é um outro papo. Daqui a pouco nós estamos em aula artística aqui também. Não, isso aqui é uma aula mais de cultivo, na verdade, mas a gente acaba dando uma colher de chá, falando um pouquinho mais sobre também, porque a gente, né, tá mexendo, né, cara? Já fala uma coisa, fala da outra e vai fazendo. Porque é legal, né? Então, se vocês perceberem, não sei se dá para ver bem aqui com fundo cinza, acho que capaz de dar para ver. Que já dá para ver que tem uns espaços entre os patamares, já está menos confuso. Aqui eu mexi pouco, tá? Mas mexi. Já começou a ficar mais, tá vendo? Dá para ver que os patamares, não sei se a câmera tá de cima para baixo. Tá bom. Mas dá para ver, né? Aqui já está a confusão, por quê? Muita força, muita brotação. E o ápice está além do que a gente quer. O que a gente quer agora? A gente vai deixar, ao invés dele ficar aqui e aqui, a altura desse gin, a gente vai deixar ele, esse aqui, ó. Esse aqui será o nosso novo ápice. Porque logo, ele fazendo uma folhagem, é capaz de ele competir ainda. Aqui é capaz de ter que baixar um pouquinho mais ainda. Porque eu não gosto de competir ápice de folhagem com gin. Aí não adianta ter, porque mal vê, a não ser que tivesse uma abertura. Fora isso, não. Então, o que a gente vai fazer já? Vamos, ó, vai por esse lado aí. Vai que eu puxo do lado errado, ele vai ficar chorando, né, gente? Então... Ótimo. Fechou. É isso. Ele já se previne porque daqui a poucos dias aí nós estamos indo para o Rio Grande do Sul e eu vou mexer no junípero gigante dele lá. Ah, é verdade. Ó. Então, agora eu tenho um ápice. Oi? Fiquei bem na frente da câmera. Mas não foi mal. Ó, tava aqui, veio para cá. Aqui é a parte mais grossa do galho e aqui vai ter algumas brotações. Então agora aqui eu vou tirar a força dele. Eu vou deixar só os galinhos que tenha primário e secundário e deu. Não vou ramificar muito aqui não. Então, ó, vou diminuir bastante, deixar ele. É legal que daí vai ter uma visão melhor para vocês. Aqui eu vou cortar esse aqui também. Ó, tem aqui um galho grosso que atravessa aqui, que faz esse fundo. Eu não vou precisar muito dele aqui, porque eu quero dar mais identidade ao gin. E isso aqui está competindo também, mesmo que seja na parte de trás. Mas eu tenho ali uma ramificação e eu vou cortar ela. Ó, ficou menor, já fica melhor. Então eu vou ficar do lado de cá, melhor para mostrar para vocês o que eu vou fazendo. E aqui eu já vou cortando. Oxi. Ela tem bastante ramificação, por isso que é legal de mexer assim, por isso que é legal a gente às vezes esquecer a árvore um pouquinho, não demais, tipo o Thiago faz, mas esquecer um pouquinho, para poder ter bastante. Esse aqui é ótimo daí, ó, porque pô, quando tu acaba de mexer numa planta dessa daqui, ela já tá bem indicada, que ainda tá brava contigo, Thiago. Eu deixei ela presa aqui dentro comigo, não tô dando atenção para ela. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, uma live de forno seria bem legal. Eu acho que uma live de forno. Pô, eu acho que é o seguinte, ó, pra mim isso aí? eu acho que é o seguinte, ó, a gente já tem a como fazer bonsai, acho que vamos lançar como fazer vaso de bonsai. Né? Vamos fazer potinhos.
Mas não pode ser outra pessoa, né? A mesma? Não, é o Saulo Anzel. Ah, tá. Anzel. Tá muito direito. Mas eu vou te dar a dica de cerâmica. A melhor coisa que tem é arrumar uma escola perto da tua casa, porque é muita dica que a gente precisa e a gente não tem assim, né? Então tem que ter alguém que realmente te indique o que fazer, o que não fazer, porque cerâmica dá encrenca o tempo inteiro. Vaso trincando, vaso estragado, vaso... E tem que diminuir isso, né? Porque a gente sabe que demora pra caramba pra fazer. Nossa, acho que isso aqui é mais ou menos... Uma queima de cerâmica custa caro, todo o material custa caro e o teu tempo custa muito caro. E a gente perde muito tempo em um pote para abrir o forno e ele está lá quebrado. Então é triste, dói no coração. Só quem faz que sabe. A gente não tem nem noção de que abrir um forno e tem os lados quebrados lá, que tu achou que ia ser maravilhoso. Não acredito. Tá vendo que eu tô evidenciando esse gin aqui? Ela ficou meio de ladinho, ela vem assim. Ó. Muito comprido. Hoje eu sou bem tranquilo na hora da poda, né? Já tive dias mais nervosos. Ela é uma planta com crescimento vigoroso. Vamos ver como é que vai ser esse ano agora com esse vaso menor, né? Se ela vai continuar com o mesmo vigor que ela tinha antes. Porque eu costumava fazer 3 a 4 podas de manutenção nela durante o período quente que ela está com folha. De tanto que ela cresce e de tanto que ela produzia massa verde. Sim. Então, você percebe que aqui eu deixei um pouco mais, alguns galinhos mais soltos, mais compridinhos aqui que estão para cima, porque esse aqui vai ter que ser aramado. Daqui para cima nada precisa ser aramado, uma coisa ou outra se ele quiser, se for um pouquinho chato para isso, que eu sei que ele não vai querer. Então, mas aqui sim, alguma coisa que indique para poder crescimento para fora. Essa árvore ela tem que ficar, opa, peraí, aqui ó, essa aqui seria a frente dela. Viu que evidenciei o gin, agora consegue ver bem o gin, o ápice ficou aqui embaixo, a ideia é o verde ficar assim, ela vir até aqui assim mais ou menos. Ó. Né? Então em pouca ramificação essa planta, mais uns 2, 3 anos, ela está super ramificada, super bem. Alguns galhos aqui embaixo tem que avaliar se vai precisar tirar ou não, agora não é tão necessário. Ela volta bem rápido, uma cicatrização, tanto que o Thiago estava falando, todos esses pontos que estão meio para fora aqui foram alguma coisa que foram podadas e ela preenche bem rápido. Então quando for fazer esse tipo de poda rente, faz com um alicate bola bem dentro mesmo para ela poder fechar e não fazer tanto calinho que nem tem aqui. Isso aí na verdade é um zoninho de brotação, ela é muito insistente em brotação. Ela fica vindo muita brotação. Tem eu acho que tem aqui, ó, aqui tem uma poda que podia ter sido mais para dentro. Mas agora tem que passar uma cauda, os focalços aqui e depois mais lá na frente era uma planta que deu, que tá feita a manutenção dela e ficou, tá bem bonita, tá bem legal. Pode escovar, de repente, ela para tirar esse meio verde que tá aqui assim. Que boazinha. Isso. Essa madeira morta dela, agora quando ela tá suja fica difícil de ver, mas eu fiz um processo diferente, que fazia muito tempo que eu queria testar, faz uns 3 anos, 4 que eu fiz, que foi, depois que eu trabalhei ela, né, ela fica muita fibra,
é o jato de areia. Eu tenho um pessoal ali perto da minha empresa que eles fazem gravação em pedra para túmulos e jazigos, essas coisas, né? E eles têm uma areiazinha fina que eles fazem gravação em vidro também. E aí o cara jateou ela para mim. Eu isolei a planta toda, né? Com plástico, tudo, isolei ela Só bastante. E aí foi passado só que o Bicoca, né? Bicoca trabalha que bastante. faz bastante Ele jato de trabalha com areia. material um pouco maior, mas existe já uns aerógrafos. Isso. Que dá para quem trabalha com planta pequena. Faz uma canetinha. Para bonsai tá ótimo, né? A não ser plantas gigantes. Fora isso, é tranquilo, dá para trabalhar e fica muito bom. É legal. Texturizadinha. É legal porque ela dá um desgaste natural. Eu não sou tão fã da coloração que o maçarico, né, o fogo acaba deixando. Eu acho que tira um pouco da naturalidade da madeira, no caso de uma planta como essa. E aí o jato de areia é perfeito, né? Beleza. Então, tá. Temos alguma dúvida a mais? Vou ver se tem mais alguma pergunta. Boa noite. Qual espécie dessa planta? Tem o Felipe Cur, chegou um pouco mais atrasado aqui. Isso aqui é um Taxodium distichum, chamado também de Pinheiro do Brejo. Pinheiro do Brejo. Ou Redwood lá também, né? Por lá, nos Estados Unidos. Redwood. É o Redwood Bem, alguma dúvida a mais? Alguém quer compartilhar a tela, mostrar alguma coisa, quer de alguma forma mostrar um trabalho que está sendo feito, ou alguma planta que tem alguma dúvida? O pessoal ainda tá um pouco envergonhado aí, daqui a pouco aí tá um monte de gente querendo entrar aí. Aproveitem enquanto ainda está tranquilo, pessoal. Essa é a segunda live, toda terça às 7 a gente está fazendo live agora. A gente vai sempre pegar um tema diferente, alguma coisa do dia a dia do viveiro, alguma coisa de uma planta tipo essa daqui, algum trabalho que tem que ser feito que é uma coisa bacana que é importante mostrar para vocês. Então a gente vai sempre bater um papo do jeito como a gente está fazendo agora, né? Uma coisa bem informal, conversando aqui eu e o Thiago, trabalhando, mostrando para vocês o trabalho e abrindo para perguntas. Então, quem precisar, né? Já vi esse pinheiro ser cultivado dentro d'água. Sim, é dentro da água mesmo que faz. Mas se quiser também dá para fazer dessa forma aqui, tranquilo. De toda forma, pode pegar também um pote tipo esse daqui e não deixar furo. Pode até pegar um cimento, um Durepoxi, fechar o fundo e plantar como se fosse, e na hora de regar, ele vai ficar aquela aguinha por cima aqui. Bota o substrato bem alto daí, tranquilo. Qualquer solzinho vai evaporar o que está na parte mais superior, então não tem problema de mosquito ou coisa assim. Deixa o substrato bem alto, né? E ela fica, também dá, tá? Ela é uma espécie de pântano. É Redwood Swamp? Não. Eu não lembro. Pine Swamp. Bem, então tá, gente, que bom que ninguém tem dúvida, o pessoal então já tem bastante amanhã, né? Já tá tudo ligado. O trabalho também é um trabalho que foi feito de uma manutenção relativamente simples, né? Para quem está acostumado já a trabalhar já com essa planta, a gente falou bastante coisa. Essa live vai para o YouTube, provavelmente semana que vem, né? Então vai ser editada, na verdade. O Thiago vai ajeitar certinho, botar no formato direitinho, botar na capa e botar no YouTube. Essa que está no Instagram vai manter aqui no Instagram. Sempre vai ser feita essa live às 7 horas das terças-feiras no Como Fazer Bonsai, tá? Então, é isso? É isso, Thiago? É isso aí. Então, valeu, muito obrigado. Obrigado por estarem comigo agora, né? Nesse horário aqui, vai dar 8 horas da noite. Ficamos quase uma hora de live aqui fazendo manutenção. E é isso aí. Uma boa semana para todo mundo.